é justo. Deputado João Pinto. Já vamos estender o debate aí, vamos organizar isso. Primeiro a pedir a palavra foi o deputado João Pinto. Paulo Julião, ilustres colegas do painel, veja que, afinal de contas, depois de ouvirmos as descrições que a nossa colega nos coloca, afinal de contas, é importante, contrariamente ao que ouvimos dizer aqui, bom, parece que a sociedade civil está toda, apoia o discurso da UNITA, que é de que em todos os municípios devem ser implementadas as autarquias locais. Foi que a deputada Mihaela Weber procurou dizer que toda a sociedade civil está de acordo com, ou os presentes aqui estão de acordo com a UNITA. É normal, é democrático, mas não é verdade isso. Não é verdade porque a UNITA não pode manipular os angolanos. Veja, o discurso começou dizendo-se que não se podem criar um critério de gradualismo geográfico e estamos aqui a dar dados, como o secretário de Estado procurou apresentar, que o que se pretende nesta fase experimental, se for ao implementar as autarquias locais, deveremos atender o que é o critério objetivo, resultante do que é, primeiro, do esforço, do dever de garantir a desconcentração financeira que está a ser feita, a municipalização dos municípios, mas também não só. É preciso sabermos que autarquias locais pressupõe ser uma pessoa jurídica diferente do Estado, primeiro, não é soberana. Segundo, ter órgão regulamentar próprio, ou governo circunscrito ao município, eleito e responde perante as populações. Mas não só. É importante que os residentes no município, segundo diz a própria Constituição, o princípio da autonomia local e o âmbito da autonomia local, os recursos financeiros das autarquias locais devem ser proporcionados às atribuições previstas pela Constituição ou por lei, bem como, meus colegas, permitam concluir o meu raciocínio, bem como os programas de desenvolvimento aprovados. A lei estabelece que uma parte desses recursos financeiros das autarquias locais devem ser provenientes de rendimento dos impostos locais. Ou seja, não há autarquia, como disse o secretário de Estado, não deve haver autarquia local sem que exista autonomia patrimonial, ou seja, ela tem que ter espaço próprio de atuação que não dependa do governo, porque se for o governo a disponibilizar todo o orçamento, cria aquilo que se chama, retira a autoridade da autonomia patrimonial e financeira. Mas outro elemento importante é que todo residente num município é preciso que a fixação e a mobilidade dos eleitores, dos residentes dos municípios, haja um controle efetivo. O mesmo que dizer que não pode no município haver eleições, como em todo o território nacional, sem um controle efetivo, tomando em conta o risco que pode gerar da polêmica que se cria em relação à mobilidade demográfica. É importante que não se trata apenas da eleição, é importante que haja pessoas, capacidade contributiva, assim como um filho que se diz que quer sair da casa do pai, vai ter que arranjar uma casa, vai ter que comprar uma casa, vai ter que se casar e vai ter que ter rendimento para sustentar a família. Isso é que é a autarquia. A autarquia é um órgão com um governo próprio, com capacidade regulamentar própria. Aí sim, o doutor Inglês coloca uma questão muito importante, que é, sim, nós não podemos discriminar, mas a fase experimental não pode em todo o território implementar as autarquias, até porque essa reforma gera confusão. A Constituição não permite fase experimental, doutor. Essa é que é a questão. A dizer, e é isso que o doutor Carlos Feijó efetivamente afasta. O doutor Feijó, doutora Mihaela Weber, tem que entender que o doutor Feijó tem todo o direito, como acadêmico, de dar uma opinião. Mas as opções legislativas e o debate que vamos fazer, ou que vamos fazendo, nos obriga a dizer se há uma opinião doutrinal, num dado contexto escreveu-se isso, mas a realidade que nós vivemos, temos que repensar. Então, se países como Portugal, que na febre de 76, e aqui figuras históricas que conhecem bem isso, criaram autarquia em todas as freguesias, em consequência da situação econômico-financeira que se vive, tiveram que fundir, tiveram que extinguir para evitar situações em que existe autarquia, tudo muito bem, o povo vota, mas não há recursos.
Ou seja, para garantir o funcionamento. O reverendo Tony Nzinga coloca uma questão e concordo com o reverendo. Ninguém deve ser discriminado. É claro que o nosso processo histórico foi um processo violento, revolucionário. A presença colonial foi uma presença colonial violenta, temos que reconhecer. Mas o que se pretende aqui mesmo é dar voz às populações, mas atendendo em conta... Por favor, conclua que aí na plateia também tem pessoas interessadas. Tendo sempre em conta, o objetivo a longo prazo é criar condições para que todos participem. Mas numa fase em que o país pretende implementar as autarquias locais, temos que fazer opções. Agora, é claro que o debate vai nos levar no sentido de atender os critérios funcionais, geográficos, mas com a proporcionalidade necessária e não com discriminação arbitrária de mero critério financeiro. O que deve haver é equilíbrio.